Olá, caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje agora junto à Basílica para refletir mais um dia as leituras do dia, hoje na quinta-feira, dia 19 de setembro. Gostaria muito de refletir um pouco sobre essas leituras de hoje, são muito importantes para a nossa vida espiritual. A primeira leitura da carta aos Coríntios, São Paulo fala da tradição, aquilo que é transmitido. Tradição que é muito confundido às vezes por causa da influência protestante, achando que a verdade da fé está toda na Bíblia. E na verdade a Bíblia surge dentro da tradição oral. Não se esqueçam que antigamente não tinha estampa, né? A folha impressa, tudo era escrito à mão, ficava em códex grande, em papiro, ficava só nas grandes bibliotecas ou em rótulos na sinagoga. Então os apóstolos não carregavam Bíblia impressa, não existia isso. Foi só no século XV, 1453. O que os apóstolos tinham e o que o Jesus deixou para eles é o Espírito Santo. Ide pregar o Evangelho, que vocês ligarem na terra, ligarem no céu, que desligarem, desligarem no céu. Esse Espírito Santo é que garante a verdade da fé. Isso é importante porque nós católicos às vezes temos um pouco de dificuldade em entender sobre essa autoridade que o magistério da igreja tem, que é no Papa junto com o Colégio dos Bispos, inclusive com alguns questionamentos até do Concílio Vaticano II, que seria uma coisa muito estranha para um católico que conhece bem sobre a sua fé. Então existe um depósito da fé, depositum fidei, deixado por Cristo. Jesus não escreveu nada, a não ser no chão lá, que ninguém sabe o que ele escreveu quando estava salvando a mulher adúltera. Mas o que Jesus deixou foi gestos e palavras que foram transmitidos aos apóstolos. E São Paulo defende isso o tempo inteiro. Que se depois, com o tempo, também a tradição também se tornou palavra escrita. Vejam que os evangelhos foram escritos a partir do ano 65, 70, né? O evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro. Os apóstolos não tinham nenhum evangelho escrito enquanto eles pregavam. Então aqui a primeira coisa que eu quero refletir é o poder do Espírito Santo dado à igreja, que é o mesmo poder que dá a capacidade da igreja de interpretar as Sagradas Escrituras. A única intérprete autêntica é a Igreja Católica das Sagradas Escrituras. Não esqueçamos disso. Claro que a igreja dá um espaço para os estudos, para os exegetas, mas quando eles falam algo que vai contra a fé, a igreja se manifesta e diz: isso não se deve falar. Mas o evangelho de hoje é muito belo. Nós temos aqui uma pecadora pública que chega até Jesus e que joga perfume, depois lava os pés com as lágrimas e enxuga com os cabelos, né? E aqui nós temos a postura dos fariseus que pensam: se ele soubesse que ela é uma pecadora, não deixaria ela fazer isso. E Jesus, lendo os pensamentos, dá uma cutucada no fariseu, que naquela época era costume de lavar os pés dos hóspedes. Isso os fariseus não fizeram com Jesus. E ela lavou com as suas lágrimas, né? E Jesus, além de tudo, perdoa os seus pecados por aquele ato de humildade. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que nenhum pecador deve ser afastado de Jesus. Nós não temos o direito, primeiro porque nós somos os maiores pecadores. Todos nós temos pecado. Não temos o direito de impedir que as pessoas se aproximem de Jesus. Por isso que eu sempre digo na paróquia que a igreja é um hospital, que ela deve ser um local em que as pessoas que têm pecado, doentes na alma, vícios, devem frequentar. Isso é uma coisa que nós todos temos. Eu sei que tem gente que fala: padre, por que fulano de tal é pecador público aí, está fazendo leitura, está no Ministério de Música? Porque se não estiver ali, vai estar onde? Onde eles vão se converter? Então a primeira coisa é deixar que todos participem. É diferente da questão da comunhão. A comunhão, sim, nós devemos explicar que a comunhão deve ser somente em estado de graça, né? O pecado mortal impede a comunhão, mas não é porque a igreja é preconceituosa, é porque a pessoa ainda não quer romper com o pecado. No momento que ela quiser romper,
ela pode se confessar e comungar, excetuando os casais de segunda união. Como eu já disse anteriormente, não pode colocar toda a culpa neles. Os casais de segunda união, tem alguns casos que, por exemplo, nunca foram bem formados, nem pelos padres, nem pelos catequistas, nem pelos pais, e de repente casam, separam, casam de novo, e depois tem uma conversão lá na frente belíssima, e sofrem muito. Então tem muitos casais de segunda união que tem um sofrimento enorme. Apesar de eu não poder dar a comunhão para eles, tem que entrar com um pedido de nulidade, ver se houve um casamento de verdade, e até lá participar o máximo que puderem da igreja, participarem da Santa Missa, fazer comunhão espiritual, participar das pastorais. Nós não podemos impedir ninguém que aproxime de Jesus, fazer adoração, rezar o terço, né? Ter uma vida forte, íntima na igreja, isso é muito importante. Mas o outro aspecto que Jesus toca aqui é que quem é mais perdoado tem mais gratidão. Então você, meu irmão, minha irmã, não importa se você é padre, bispo, leigo, nós todos temos pecados. E agora eu quero me dirigir às pessoas que estão se sentindo indignas de estar na igreja, que você tem um pecado que não consegue se libertar. Eu quero te implorar que o seu lugar é na igreja. Procure um sacerdote, tente se confessar. Se você tem vergonha, não peça a graça de não ter a vergonha da confissão, para que você confesse o seu pecado e retome. Se você cair 1000 vezes, confesse 1000 vezes. O importante é lutar. Não importa o pecado que você tem, não se coloque afastado da igreja. A igreja te ama, ela é mãe, ela quer todos os seus filhos juntos dela. E eu quero te implorar hoje aqui, nesse dia, junto com a casa da mãe, a mãe que acolhe todos. Volte para a igreja, não fique afastado. Não tem pecado nenhum, não importa nada que impeça que você tenha um relacionamento com Jesus. E você não precisa mudar para ir para a igreja. Vá para a igreja porque Ele nos muda, Ele nos dá a graça, Ele nos faz pessoas melhores. Vai. A casa da mãe é o melhor lugar que você pode estar. Ah, mas eu vou ser... todo mundo sabe, lá eu vou me tratar mal. Sim, é verdade. Alguém que não tem uma conversão pode te tratar mal, pode jogar na sua cara. Mas Jesus também foi tratado mal pelos fariseus. Jesus também foi perseguido por eles. Então não é só você. Qualquer pessoa que queira buscar Jesus vai ser perseguida. E ofereça essa humilhação que você tiver para Jesus. Se alguém te tratar mal ou falar que você não deveria fazer tal coisa, ofereça, Senhor, eu ofereço essa humilhação por ti. Mas o meu coração tem sede de ti. O meu coração tem desejo, né? E olha o Salmo. Vamos ver esse Salmo aqui. Tão belo. Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Agora, a casa de Israel, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Eterna é a misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, volte para casa. Volte para a casa da mamãe, a casa do papai. Você que às vezes não tem nem amor em casa, e até os pecados que você tem é por não ter tido uma família. Volte para sua família. Nós somos sua família. Deus te espera. E eu tenho certeza que se você voltar com humildade, a graça de Deus vai ser mais forte que a sua fraqueza. Não desista. Deus te abençoe. E eu quero agora dar a bênção aqui com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Volte para casa. Deus abençoe.